Bom dia, povo de Deus. Hoje, 11 de outubro, me chamo João Angolano e trago uma palavra que está em Mateus 4. Vou ler do verso 18 ao 22, que diz assim: Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai Zebedeu. Jesus os chamou e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Amém, irmãos? Vou começar com uma história. O salão escureceu e muitos universitários inclinaram a cabeça enquanto o orador nos conduzia numa oração de compromisso. Ele dava as boas-vindas aos que se sentiam chamados para servir em missões no exterior, e percebi minha amiga Letícia deixar seu assento, sabendo que ela se comprometia a viver e servir nas Filipinas. No entanto, não senti vontade de levantar-me. Vendo as necessidades de meu país, optei por partilhar o amor de Deus em minha terra natal. Uma década depois, fui morar na Grã-Bretanha e sirvo a Deus entre as pessoas que Ele me deu como vizinhos. Mudei de ideia sobre como viver os meus dias ao perceber que Deus me convidava a vivenciar algo diferente dos meus planos. Jesus também surpreendia a quem encontrava, incluindo os pescadores que chamou para segui-lo. Quando ele lhes deu a missão de pescar pessoas, Pedro e André deixaram suas redes no mesmo instante e o seguiram. E Tiago e João de imediato abandonaram seu barco. Eles partiram para uma nova aventura com Jesus, confiando nele, embora nem soubessem para onde iriam. Deus com certeza chama muitos para servi-lo, exatamente onde estão. Quer fiquemos ou partamos, todos podemos esperar que o Senhor nos surpreenda com experiências maravilhosas e oportunidade de viver para Ele de maneira que jamais tenhamos sonhado ser possível. E qual é a verdade de hoje, meus amados irmãos? Viver para Cristo. Amados, Filipenses 1:21 diz: Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A maioria das pessoas se concentra na segunda parte do versículo. O morrer é lucro e contempla as alegrias do céu. Mas não devemos ignorar o que vem antes. A importância da frase, o viver é Cristo, não pode ser exagerada. Esta frase deve ser central para a vida de todo cristão, para a minha vida e para a sua vida. Nesta declaração, o apóstolo Paulo está dizendo que tudo que ele tentou ser, tudo que ele era e tudo que ele ansiava ser, apontavam para Cristo. Desde a conversão de Paulo até o seu martírio, cada movimento que fez visava o avanço do conhecimento de Cristo, assim como do seu evangelho e de sua igreja. O objetivo singular de Paulo era trazer glória a Jesus. O viver é Cristo significa que proclamamos o evangelho de Jesus. Paulo pregou nas sinagogas, ele pregou nas margens dos rios, ele pregou como prisioneiro, ele pregou como um apóstolo, ele pregou como fabricante de tendas. Sua mensagem era constante. Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, 1 Coríntios 2:2. Ele trouxe a mensagem do sacrifício de Cristo a reis, soldados, estadistas, sacerdotes, filósofos, judeus e gentios, homens e mulheres. Ele pregava literalmente para qualquer um que ouvisse. O viver é Cristo significa que imitamos o exemplo de Jesus. Tudo que Jesus fez e disse, isso é o que o Paulo queria fazer e dizer. A igreja se beneficiou do seu exemplo piedoso. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. O que Jesus faria, é isso que queremos fazer. O viver é Cristo significa que buscamos o conhecimento de Cristo. Queremos conhecer a Cristo mais e mais a cada dia. Precisamos ler isso, meditar nisso. Não apenas um conjunto de fatos sobre Cristo, mas o próprio Cristo. Para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3:10-11. O viver é Cristo
significa que estamos dispostos a desistir de qualquer coisa que nos impeça de ter Jesus. O testemunho de Paulo a esse respeito: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Filipenses 3, 7, 9. Nós nos apegamos à promessa de nosso Senhor em Marcos 10, 29 e 30, de que nossos sacrifícios por amor de Jesus serão retribuídos 100 vezes mais. O viver é Cristo significa que Cristo é o nosso foco, nosso objetivo e nosso principal desejo. Cristo é o ponto central da nossa mente, coração, corpo e alma. Tudo que fazemos para a glória de Deus. À medida que corremos a carreira que nos está proposta, deixamos de lado o pecado que nos envolve e as distrações mundanas, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Hebreus 12, 1, 2. Ele é a nossa vida. Amém, irmãos? Está inscrito no canal? Não está inscrito no canal? Meu Deus, me dá essa moral, se inscreve lá no canal e compartilha. Deixa Deus te usar. Graça e paz.